Olá, hoje eu vou apresentar o webinário da disciplina de Construções Rurais e Ambiência e o tema escolhido foi Instalação para Suínos. Meu nome é Matheus, essa disciplina é lecionada pelo professor Valmir. Bom, o trabalho foi dividido nos seguintes tópicos: introdução, contendo o histórico e importância da suinocultura no Brasil, componentes da granja, sistema de distribuição e os aspectos construtivos no Brasil. Bom, no Brasil, os primeiros suínos foram trazidos pelos colonizadores portugueses no século XVI, só que foi com a chegada dos imigrantes alemães e italianos, principalmente no século XIX, que esse animal teve sua importância é, valorizada, né? E foi a partir da utilização dos produtos da base suína que essa atividade se tornou importante em várias regiões do país, principalmente no Rio Grande do Sul e na parte sul do Brasil. Atualmente, a suinocultura ela tem uma importância ímpar, sendo que o Brasil é o quarto maior produtor de carne suína no mundo. Bom, falando um pouco em dados, nós vemos que a produção de carne suína no Brasil de 2015 a 2023 teve um aumento aí de 3,4 para 5,2 milhões de toneladas, enquanto a exportação também cresceu de 0,47 milhão de toneladas para 1 milhão de toneladas e o consumo do brasileiro para carne suína aumentou de 15 para 20 quilos. Então a gente consegue ver o quão esse elemento suíno é importante não só para a economia, mas para a população de uma maneira geral. Bom, como componentes da granja, eu trouxe a imagem à direita para exemplificar como é uma granja. Essa granja é na parte sul do país, certo? A gente tem as seguintes unidades na mesma: cobrição, gestação, maternidade, creche, crescimento e terminação, sendo essa última pode ser agrupada ou não. Além disso, terão também silos, escritório, controle e desinfecção do pessoal e, e dos caminhões que ali vão entrar, né? Fábrica de ração, plataforma de desinfecção e embarcadouro. Bom, a determinação do tamanho da área necessária para a implantação da criação dessa granja de suinocultura é importante, certo? O tamanho da suinocultura em si, da granja de suinocultura, ela decorre primordialmente do tamanho do plantel a ser adotado. Por quê? Porque quando você adota um plantel com menos de 36 matrizes, você pode agrupar todas essas unidades de criação em apenas um único prédio. E quando a gente tem um plantel superior a 36 porcas, como vem tá exemplificado aqui no slide, é necessário a gente ter uma quantidade maior de prédios para poder garantir condições mínimas de sanitárias, né, pelas normas estabelecidas no Brasil. Nessa tabela direita, a gente tem quais são as fases de criação, né, a duração das fases e também qual que é a área mínima necessária para fazer a criação do suíno, dependendo do tamanho e do peso que ele vai ter em cada uma dessas fases. A gente vê que são áreas diferentes, correto? Bom, sistema de distribuição, eu vou apresentar principalmente três, mas eu vou focar no que é mais utilizado, pelo menos foi o que foi mais apresentado na disciplina de Engenharia 350. Bom, a gente tem esse sistema horizontal fechado, que ele é construído em um único edifício, onde engloba toda a criação nas diversas fases, obedecendo a uma linha de produção contínua. Esse daqui é aquele sistema aconselhado para pequenas criações, que foi o que a gente viu, com plantel menor que 36 matrizes. Você consegue agrupar tudo em uma construção e assim favorecer a área do produtor, porque normalmente esses menores produtores eles não têm uma propriedade muito grande, então eles têm que otimizar o espaço ali pré-definido para a implantação dessa granja, né? Outro sistema é o horizontal modular. Ele é constituído de módulos, né, alinhado em alinhamento horizontal, que foi o que a gente viu naquela primeira imagem onde eu falei, onde eu mostrei que é no sul.
Aqui, o crescimento pode ser realizado progressivamente, sem prejudicar a disposição e a ampliação da exploração. Aqui é aconselhado de 60 a 200 matrizes aproximadamente. Aqui a gente vê que estão dispostas horizontalmente e que os prédios são diferenciados, eles não são mais agrupados. E por fim, tem esse sistema vertical modular paralelo. Esse sistema ele é adotado em grandes explorações, pois ele permite um crescimento modular contínuo para cada fase da vida do suíno sem limite de crescimento. Ou seja, nesse sistema aqui, cada fase do crescimento do suíno, sendo ela a cobrição, ou a gestação, ou a creche, ela vai ser dividida em uma edificação especial. Aqui, como foi dito, né, ele consegue ter um crescimento indeterminado de matrizes e tudo, ele consegue produzir mais é, nessa conformação. Mas o sistema que hoje em dia ainda é muito utilizado e que é o que acho que a gente vai ver assim na maioria dos casos é esse sistema horizontal modular, certo? Falando um pouco, né, dos aspectos construtivos das instalações, primeira instalação que a gente vai abordar é a cobrição, que é pré-cobrição e cobrição, vai ser tudo junto. Bom, aqui a gente consegue observar que essa instalação ela é aberta nas laterais. No caso dessa planta aqui, né, dessa planta criada, a gente tem uma instalação com muretas de blocos de concreto, né? Aqui a gente vê uma tesoura Rolve com 4 pilares, creio eu. Na verdade, não consigo identificar aqui se é uma tesoura Rolve ou se é um pórtico, né? Pelo jeito que está o corte. Mas se a gente observar esse corte transversal aqui, é óbvio que isso daqui é uma tesoura Rolve, né? Aí, o que é importante ter nessa instalação? A gente vê que um fosso, que vai ser para coletar os dejetos, né? A gente tem essa área que vai ser onde a porca vai ficar alojada. Fatores importantes aqui, né? A conformação da baia, temos que ter 2% de inclinação na direção do fosso e 1% de inclinação na direção do comprimento para ter o escoamento correto do dejeto para não acumular nada. A gente vê que nessa instalação é possível ainda alojar outras salas, né, que podem ser utilizadas para alguma facilidade ali. E é sempre importante ver que na cobrição está sempre alternando uma baia para fêmeas e uma baia individual para os cachaços, que vão ser os animais que vão fazer a cobrição dessas fêmeas, né? É, é adotado um período de 5 semanas entre uma semana de desmama a cobrição e e outras 4 semanas de cobrição à conformação da prenhez. Bom, na gestação, a diferença principal que a gente vai ter em relação à cobrição é que vão ser só baias para fêmeas, certo? Não vão ter machos aqui. Aqui nesse corte transversal dá para ver que são gaiolas e nessa planta baixa a gente vê que são baias. Podem ser criados nesses dois esquemas, mas ultimamente o que vem sendo mais utilizado são as baias. A gaiola não pela questão da porca ficar nesse espaço bem apertado e isso não é uma coisa muito interessante para o bem-estar animal, né? Para a ambiência desse animal. Bom, ela fica 11 semanas da confirmação da prenhez até umas semanas do parto e uma semana de limpeza e desinfecção, totalizando 12 semanas. Bom, falando dessas duas construções, aspectos construtivos que a gente vai mostrar. Primeiro, o piso dessa construção. A maioria dessas construções, tirando algumas em específicos que vão ter um tablado plástico que eu vou falar à frente, é basicamente espessura de 6 a 8 centímetros, feitas em concreto com traço 133. Como eu disse atrás, o caimento mínimo de 2% no sentido dessas canaletas de drenagem, que seriam os fossos. E é importante que esse piso não seja muito áspero, por isso que é feito nesse traço, porque senão isso pode acarretar em prejuízos aos cascos dos animais. Isso pode dar doenças e entre algumas outras mazelas para o bicho. Esse fosso ele vai ocupar 1/3 da baia do animal
e é construído em declive porque, como disse atrás também, para não permanecer resíduo ali na baia, e isso pode gerar alguns problemas. Bom, alvenaria. Nesse caso aqui a gente pode fazer ou com lajota cerâmica ou com bloco de concreto, certo? As paredes são feitas de tijolo ou bloco de concreto com espessura de meio tijolo, né, mais ou menos 10 centímetros, e essa altura 1,10 m está ótimo. Bom, traços utilizados para assentamento de lajota cerâmica, argamassa 1:8, mas a gente pode fazer também 1:2:8, também seria interessante, duas partes de cal aí no meio, né? E aqui tem um erro, né? É assentamento de bloco de concreto, argamassa 1:6 ou pode ser também 1:2:6, né? Com duas partes de cal. E para fazer a cimentação, revestimento ali, né? Que seria o o emboço 1:3 é bacana. Bom, os pilares, normalmente seção quadrada de 15 por 15, concreto armado no traço 124. E o telhado? O telhado pode ser uma tesoura rolve ou pórtico, ambos são aceitos na construção, sempre priorizando o uso de telha cerâmica, porque a telha cerâmica ela tem um fator de conforto maior para os animais, porque ela consegue bloquear um pouco essa temperatura que pode entrar, diferentemente da telha leve, que a gente até viu em aula prática a diferença que uma faz na sensação de temperatura em detrimento da outra. Pé direito de 2,5 a 3 para telha cerâmica, que é o pretendido, e pode ser de 1 a 1,5 aí, vai ser o beiral. Comedouro, meio metro de comedouro por fêmea, bebedouro 1, bebedouro tipo chupeta, conforme a gente vê ali à direita. E a fundação direta descontínua, né, com as sapatas, sendo essa fundação com concreto 133. E é isso. Como a gente não vai ter paredes estruturais, no caso das construções mostradas, aquela ali de leste a oeste não tem uma parede estrutural, a gente vai adotar somente fundação direta descontínua. À direita em cima a gente tem o coxo, embaixo a gente tem o dimensionamento aí da baia de fêmeas, né? Aí vão alojar 6 fêmeas e o outro do cachaço, né? Isso daqui seria para cobrição e a parte da fêmea aí seria só para gestação, né? Bom, aqui a gente tem dois cortes transversais, a esquerda mostrando um pórtico e a direita mostrando uma tesoura rolve, né? A gente nota que a direita tem a gaiola e a esquerda é só baias mesmo. 5 porcas por baia, né? A esquerda, um cachaço por baia e orientação leste-oeste dessa construção. Bom, maternidade. Maternidades são necessariamente utilizadas celas. E aqui, cela ou gaiola, né? Depende do que quiser chamar. E aqui a gente até essa diferença, porque a gente não vai ter o animal pisando direto na pavimentação feita ali, né? Vai ser no caso agora nesses tablados de plástico. As dimensões normais são 2,40 por 1,60 por 1,30, certo? Esse animal vai ficar na maternidade dependendo das seguintes dos seguintes das seguintes fases ali, né? Depende principalmente ou necessariamente do tempo de lactação, podendo ficar de 5 a 8 semanas na maternidade. Bom, os aspectos construtivos são similares aos da cobrição e da gestação, em questão de piso e alvenaria, o telhado também. O que tem de diferença principal aqui é que o comedouro e o bebedouro são individuais e estão localizados na gaiola de parição. O que a gente vê de aspectos construtivos diferentes aqui é que agora a gente vai ter um setor com climatização um pouco mais rigorosa, né? A gente vê aqui os ventiladores. Por quê? Porque aqui a fêmea ela precisa de uma temperatura menor e os leitões recém-nascidos eles precisam de bastante calor para não morrerem por questões de frio, certo? Aqui pode ter forro na construção para melhorar o isolamento térmico e melhorar a ambiência desses animais, né? Em relação a respeitar a temperatura ideal da fêmea e dos leitões. Nessas gaiolas de parição, a gente vê que tem o lugar que a fêmea vai ficar alojada, ela fica deitada, ela pode ficar em pé. Tem essas estruturas aqui que são relacionadas quando ela deita para não
ter perigo de esmagar esses leitões. E essa caixa vermelha que a gente vê é onde os leitões costumam se abrigar, porque aqui tem uma lâmpada ou alguma outra ferramenta, mas normalmente uma lâmpada, que vai fazer o aquecimento desses animais. Aqui a gente vê novamente, né, essa célula gaiola de parição. A gente vê que aqui embaixo seria, né, aqui ele vai ter esse tablado, os dejetos vão cair aqui embaixo, o pessoal vai fazer a limpeza. É uma porca por gaiola, uma leitegada, né, que são aproximadamente 10 a 12 leitões, microambientes específicos para matrizes para os leitões, como eu abordei, né, que tem a questão da, da climatização para favorecer ambos os animais. E novamente aqui a gente tem uma orientação leste-oeste. Bom, creche. Creche podem ser de duas maneiras. A gente pode ter creche em baia e pode ter creche em gaiola. O princípio é o mesmo. A gente vê aqui também nessa construção, né, nessa unidade de criação, tem os animais também vão ficar em cima desses tablados justamente pela questão de higiene, tá? Se for construir aqui só um adendo, a gente vê que não tem o fosso aqui em tudo, é só para exemplificar como é que é. Mas nesse caso aqui, você pode fazer a construção desse jeito também, ou dos dois jeitos mostrados aqui, ó. A gente vê uma construção similar aqui, né, à gestação, só que aqui vão ser para criar os leitões que saíram da maternidade. Aqui novamente, a fase, ela vai depender, essa fase de creche vai depender de qual foi a idade da desmama desse animal, podendo durar de 5 a 8 semanas. Bom, os aspectos construtivos vão se diferir aqui no que? A gente vai ter mais animais, né? Vão ser os leitões. Normalmente se coloca esses tablados, como eu disse, até na fase de maternidade, para poder conservar a higiene, o animal não ficar pisando ali no dejeto. Aqui, diferentemente dos outros, a gente vai ter 0,2 metros de comedouro para cada 3 leitões e um bebedouro para cada leitegada. Normalmente, nessas baias ou nas gaiolas, vão ser colocadas duas leitegadas para convivência ali, né, para crescimento. Bom, aqui a gente tem um corte transversal em que a gente vê uma construção feita com uma tesoura Rove, né? A gente tem um beiral aqui, né, que vai ser onde o funcionário vai poder transitar. E também isso daqui é uma questão de melhorar a ambiência para proteção contra o sol, né? Aqui nessa corte transversal são gaiolas. Aqui a gente pode ter diversas formas de alojar essas gaiolas, né, de alocar elas na construção, de maneira a facilitar o, o, o trânsito ali dentro e que a mão de obra seja da maneira mais fácil possível. Aqui também a gente vê que tem um desnível de 2%, né, em direção a uma das extremidades para que facilite a limpeza. Aqui a gente consegue ver, ó, uma questão se for uma baia. Aqui não seria gaiola. A gente vê que toda ela tem esse tablado, né? E aqui seria o comedouro. 2 por 3 mais ou menos as dimensões. Então são 20 leitões por baia ou gaiola. A desmama é até 25 kg de peso vivo, sendo mais ou menos 10 semanas de idade. E nesse caso, diferentemente de todas as outras mostradas, a orientação dessa construção é norte-sul, visando questões de ambiência para o sol ele pegar nas laterais e não incidir sobre a construção, visto que esse animal ele precisa ele não pode sofrer com um estresse térmico. Bom, no crescimento e terminação, aqui a gente tem duas questões, né, principais, com mudança de baia ou sem mudança de baia. Eu vou tratar aqui sem mudança de baia, que ela é mais simples, mas basicamente seria uma semana de diferença se tivesse mudança de baia. A conformação é similar à gestação, por exemplo. A gente vai ter baias que vão receber esses leitões, né, de forma agrupada. Um fosso aqui, né? A gente vê também que aqui a gente tem uma construção com tesoura Rove, fundação direta descontínua, né? Aqui nos pilares. A gente tem o fosso. E também sempre vendo que o telhado aqui de todas mostradas é de telha cerâmica.
Bom, os aspectos construtivos são similares aos das outras construções, certo? É, aqui também a gente vai ter uma questão, por ter muitos animais, o que pode ser feito, né, é colocar o tablado de plástico para facilitar a higienização, é importante. Sistema de ventilação, aqui é uma coisa que, conforme a gente viu na maternidade, tem que ter. A creche pode ter ou não, isso vai a cargo do proprietário, né? É importante aqui ter um sistema de ventilação mecânica. Por quê? Porque ele atenua o problema que nessa fase é muito intenso, que é a formação de gases e calor, porque tem muitos animais nessa instalação e são animais de porte maior. Aí aqui as fases e os manejos. Crescimento com mudança de baia, né? Vai ser de 25 a 60 e depois 60 a 100. Mas como a gente está tratando sem mudança de baia, principalmente aqui, ó, de 25 a 100 quilos, certo? A gente vai ter três tipos de piso que a gente pode adotar. Pode ser totalmente chipado, parcialmente chipado e totalmente compacto. Aí depende qual vai ser mais fácil para fazer a limpeza. É, nos aspectos construtivos, eu coloquei esse parcialmente ripado, que é uma sugestão que foi o que a gente viu e que funciona bem. Seguindo aqui as observações de como é o piso, isso daí funcionaria de maneira excepcional. Bom, então aqui, conforme eu falei atrás, né, essa daqui seria a conformação da baia, o piso ripado aqui, o resto é compacto, né, com os traços já proferidos anteriormente, de 5 por 3. Aqui você vê que é uma baia um pouco mais larga, né? Por quê? Porque ela vai abrigar, né, 20 leitões e são leitões maiores. Essa fase de crescimento depende, né, vai de 25 até 60 e depois o acabamento de 60 até 100, ou se for tudo numa baia só, é de 25 a 100 quilos, né? E a orientação aqui também seria leste-oeste. Só salientando, a única construção que a gente viu que a orientação é norte-sul é a creche dos suínos. Só. Bom,